Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim conversar com vocês sobre 4 vilões literários que eu acho que foram assim os melhores que eu li até hoje. E assim, eu digo até hoje porque provavelmente tem muitos outros aí muito melhores, tão, sabe, horríveis quanto, que eu ainda não conheço, mas eu vou conversar com vocês sobre os que eu li e os que eu acho, assim, os melhores. Vou começar então falando sobre o Lorde Gentil de Beleza Cruel, da Rosamund Hodge. Eu já conversei com vocês aqui no canal antes sobre esse livro, sobre o quanto eu gosto dessa fantasia, que até, enfim, joguei pra trás. Nesse livro aqui tem esse Lorde Gentil que é uma espécie de demônio que, assim, rege sobre o vilarejo em que a gente é apresentado aqui, que é o vilarejo da Nyx. E a Nyx é uma garota que foi criada desde bebezinha, sabe? Treinada pra matar esse demônio. Ela é prometida dele já desde criança e por isso então ela cresceu tendo esse treinamento muito rígido do pai dela pra que quando ela fosse casada com esse Lorde, ela assassinasse ele. E ela não tá nem um pouco ansiosa pra conhecer esse Lorde Gentil, de quem muita gente tem muito medo. E a gente acompanha tudo, assim, o casamento, a ida dela pro castelo e como esse relacionamento com esse demônio vai se dar desde o começo, sabe? Ela entra já assim com sangue nos olhos, sabe? Com a ideia de já cumprir a missão dela, mas muitas coisas acontecem ao longo do livro para que ela não cumpra essa missão. E tem aí também a questão do romance, que não é muito bem um romance, porque assim, o Lorde Gentil, ele é um demônio, ele é um vilão, e ele é um vilão que ele não muda, sabe? Ele se vê se apaixonando pela Nyx ao longo do tempo, ele se vê nutrindo interesses amorosos com ela, né, por ela ao longo do tempo, mas ele não muda quem ele é um demônio e é isso aí, me aceita do jeito que eu sou, porque eu sou um demônio e sabe, é isso aí. E eu gostei muito dele no sentido de ele ser uma pessoa sarcástica, sabe? Uma pessoa com essa personalidade mais cômica, mas ao mesmo tempo ele me cativou muito pelo lado maligno dele, que é uma coisa meio estranha, né? Porque ele é um anti-herói que me cativou bastante nessa história, pela personalidade dele, por ele ser como ele é, e também por esse fato, né, lógico, porque não de ele ser irredutível, de ele saber quem ele é e ele não mudar por nada, e algumas coisas ali, sabe, ao longo da história vão fazendo a gente, foram me fazendo, né, enxergar ele com outros olhos. Então eu gosto muito desse livro, eu gosto muito desse personagem também, eu acho que ele, assim, foi um dos melhores vilões que eu conheci, por essas questões que eu falei com vocês, e é um livro que eu indico pra vocês, assim, direto aqui no canal, então tá aqui indicando de novo. Agora eu vou falar com vocês sobre um vilão, uma vilã mais especificamente, que eu, assim, eu fiquei com muito medo quando eu fiz a leitura desse livro, eu realmente temi pelos personagens. E a vilã, no caso, é a Amaranta, aqui de Corte de Espinhos e Rosas, da Sarah J. Maas. No fim desse livro, tem, assim, umas cenas meio épicas, assim, de todos os personagens no covil dessa vilã, que eu nem me lembro mais o que ela é, se ela é uma demônia, eu não lembro o que ela é, mas ela é uma vilã muito, assim, tipo, muito má, sabe? Muito vilã mesmo, de modo que, como eu falei com vocês, eu temi pela vida dos personagens que estavam na mão dela, sabe? Eu temi muito pela protagonista aqui, que é a Feyre, e também pelo Tamlin, temi por todo mundo aqui que tava na mão dessa vilã no fim das contas, e tipo assim, nas últimas 30 páginas eu ainda não encontrava saída pra situação deles, então eu acho que a autora conduziu tudo muito bem nesse sentido de fazer a trama ficar muito bem intrincada e você ficar preso até as últimas páginas sem saber qual seria o destino desses personagens, sabe? Sem saber o que seria feito deles, sabe? Se eles iriam conseguir realmente vencer essa vilã ou se eles seriam vencidos por ela. Eu sei que, olha, passaram por poucas e boas na mão dessa personagem e eu fiquei realmente muito impactada com essa vilã. Foi uma das vilãs, assim, que realmente me colocou bastante medo. Um outro vilão que coloca medo em todo mundo que conhece essa história, mas que no fim das contas acaba cativando o vilão, sabe? Daquele tipo de que, assim, você não pode falar mal desse vilão, é o Lord Voldemort de Harry Potter. No universo de Harry Potter, todo mundo odeia o Voldemort. Ele é a pessoa que, assim, tem que acabar. Porém, fora do universo de Harry Potter, se alguém chega e fala mal do Voldemort, as pessoas meio que se ofendem, as pessoas meio que ficam, né, naquela, assim, na defensiva. E eu acho que o Voldemort é, assim como toda a história, sabe, todo o universo de Harry Potter, uma personagem muito bem construída, porque ele tem, sabe, início, meio e fim, ele é redondinho, ele tem passado, ele tem envolvimento com os personagens do presente, assim como teve envolvimento com os personagens do passado. Você conhece ali da onde surgiu o Lord Voldemort, você conhece a trajetória dele enquanto bruxo e em todas as suas ações ali ao longo do tempo, sabe, com toda a comunidade bruxa aqui do universo de Harry Potter. E também você conhece, então, o fim dele, né, o que leva ele, assim, ao fim que
todo mundo espera ao longo de toda a série. Eu acho ele então muito bem construído, ele tá muito bem amarrado em toda a história, sabe? Onde você não acha que tem mão do Voldemort, pode ter certeza que tem. E eu acho isso muito incrível, sabe? Essa construção dele tão perfeita e o fato de ele ser um personagem que você sente medo, não dele, você teme ali pelos personagens que vão ter que enfrentar ele, porque ele a princípio é tipo super-homem, ele não morre por nada, mas ao mesmo tempo ele te cativa de uma forma que você fica naquela, aquilo que eu falei, você fica na defensiva, você fica meio ofendido quando alguém fala mal do Voldemort, então não. Por isso então eu acho o Voldemort assim um ótimo vilão, um dos melhores vilões que eu já conheci na literatura, que eu li até hoje. Deixei agora um dos piores pro final, porque esse sim é um vilão que quem lê o livro, quem assiste a série, fica assim embasbacado com as ações desse vilão. E eu estou falando de Blackjack Randall de Outlander. Quem não chorou, não se desfez, não se desesperou com o fim desse primeiro livro, ou no caso da primeira temporada da série, né, gente? O que é esse vilão? Eu não sei, eu tive a impressão de que quando eu li essa história, quando eu conheci a história pela primeira vez, que foi pela série, né, eu assisti a primeira temporada antes de ler o livro, eu acho que quando eu tive esse primeiro contato, eu fui esperando ao longo dos episódios que esse personagem fosse ser, não sei, quebrado ao longo da história, sabe? Que essa maldade dele fosse ser desfeita em algum momento da história e que ele fosse meio que se reconciliar ali, que ele fosse meio que se encontrar na história, mas não é assim que acontece. O Blackjack Randall faz parte do exército britânico do século XVIII, que é aqui onde se passa a história, e os nossos personagens, né, principais, eles estão sempre na mão desse cara. Em algum momento da história ali você vai se deparar com esse homem, sabe, entrando no caminho desses dois e colocando quase tudo a perder, sabe? A Claire, que é uma mulher que viaja no tempo da década de 50, 40, do século 20, ela viaja 200 anos no passado para esse mesmo período, né, mais ou menos ali a década de 40 do século 18, né, de 1800. Então ela chega mais ou menos em 1843 e ela já cai na mão dele. Então, por ela ter vestimentas diferentes e tudo mais, ele estranha ela desde o princípio. E o livro se passa na Escócia. Então, falando de exército britânico na Escócia desse período e remetendo ali, né, relembrando ali os conflitos que aconteceram naquele período, nesse momento, a gente já percebe que isso é muito, assim, é muito perigoso, sabe? A questão desses personagens na mão do Blackjack Randall. E o mocinho da história, né, o galã aqui da história, que é o Jaime, ele já tem um passado muito conturbado na mão desse vilão. E no fim da história, gente, no fim da história, o Jaime vai ficar completamente à mercê desse personagem. E aqui eu paro de falar, porque se você ainda não leu, se você não conhece a história, se eu falar mais um pouco eu vou estragar a surpresa. Mas é um dos finais mais chocantes que eu já vi, eu acho, assim, em livros, sabe? Com relação à sofrência dos personagens na mão de um vilão. Eu achei isso aqui muito impactante, eu fiquei muito tempo, assim, tipo, chocada. E quem lê e quem assiste a série também fica da mesma forma, mas é uma história muito bem escrita e é um livro que eu super amo, sabe? Eu adoro e eu indico pra vocês aqui direto no canal, mas tem um vilão aqui que vai botar medo. Bom, gente, então esses são os 4 vilões, sabe? Dos piores que eu já conheci, que eu vim trazer pra vocês. Eu quero saber se vocês já conheceram esses vilões, sabe? Lendo os livros. Deixa aqui nos comentários pra mim, então, se você já leu ou não, ou se você tem vontade de ler algum deles. E é isso que eu tenho pra hoje, então. Deixa seu curtir aqui pra mim se você gostou do vídeo, que, sabe, dá uma força enorme aqui pro canal. E se você é novo, se inscreva pra ficar por dentro das próximas novidades, que a gente se vê, então, num próximo vídeo. Então eu vou ficando por aqui, um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau.